do Rio de Janeiro, depoimento de Renato da Costa, entrevistado por Edivaldo Melo, Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2003. Realização Museu da Pessoa, entrevista número 020. Pronto. Boa tarde, senhor Renato. Boa tarde. Queria começar perguntando o seu nome completo. Renato Alves da Costa. Qual sua data e local de nascimento, por favor? Eu nasci no estado do Rio e atualmente eu tenho 59 anos. Né? Qual o nome dos seus pais? João Alves e Lígia Alves da Costa. Só poderia repetir, por favor, a data de nascimento, para a gente poder deixar registrado? 15 de dezembro de 1944. Ok. Qual a atividade profissional dos seus pais? Funcionário público, né? Trabalhando nos Correios e Telégrafos, aposentado e já falecido, né? A minha mãe era uma senhora dona de casa, né? Exatamente isso aí. O senhor tem irmãos? Não tenho irmão, sou um filho único. Né? Queria que o senhor falasse agora um pouquinho sobre a sua infância. Certo. Como era a rua e o bairro onde o senhor morava? Eu sou natural do estado do Rio, então, quer dizer, naquela época as cidades eram muito pequenas e giravam tudo em torno assim daquela vila, né? Eram cidades nas quais você não tinha, com exceção da formação primária, então havia muito pouco para se desenvolver, né? Então eram coisas pequenas e que frequentávamos as escolas primárias, mas que a partir do momento de você terminar o seu curso primário, inclusive tinha que se deslocar para as outras cidades, né? No entorno, porque a cidade era muito pequena, né? Então essa era a nossa vida que nós tínhamos ali, né? E como era o comércio? O comércio era aquele comércio no qual a gente tinha os armazéns, não é? Então é um armazém que tinha tudo, inclusive meus pais tinham conta no armazém, né? Tinha um caderno que anotava todas as compras que se realizavam e aí fazia o pagamento no final do mês. Quer dizer, quando se recebia o salário, se fazia o pagamento. E era interessante que os comerciantes ficavam muito satisfeitos quando os seus compradores chegavam e faziam o pagamento, inclusive presenteavam com um pedaço de queijo, com um pedaço de mortadela, com um pedaço de um produto, com uma espécie assim de uma promoção que fazia da atividade, né? Então, e havia também muita, vamos dizer, fé e muita fidedignidade com relação a isso, né? Quer dizer, os comerciantes acreditavam muito e os próprios compradores também eram pessoas muito idôneas, né? Quer dizer, então havia aquela credibilidade com relação a as anotações que se faziam, né? Então tinha aquele caderno, se levava para casa e no final do mês se apresentava como sendo a prestação de conta que se iria pagar, né? Quer dizer, diferente de hoje, quer dizer, se tinha a conta na casa do comprador e não na casa na loja onde se faz as compras, né? Porque hoje nós chegamos nas lojas e eles é que têm as promissórias, têm todos os elementos lá para poder provar que nós compramos ali e que nós somos devedores dele. Antigamente não, o próprio usuário levava para casa e trazia no final do mês. Olha, isso foi que eu comprei aqui com vocês durante o mês e estou querendo fazer a quitação desses débitos, né? E o senhor lembra dos produtos assim que o senhor gostava de consumir quando era criancinha? Ah, sim. Então nós tínhamos muito aquele caso assim de consumir um queijo, uma carne seca, né? Um lombo, né? Feijão, arroz, a farinha, né? O fubá. Esses eram produtos básicos da alimentação, né? Que inclusive não eram produtos muito elaborados como nós temos hoje, né? Eram coisas bem artesanais, né? Inclusive tinha até açúcar mascavo, né? Muita rapadura que se vendia, né? Então eram os produtos que nós tínhamos ali na época com pouca confecção, né? Se fazia mais em casa a confecção desses produtos. E como era um local onde havia até um abatedouro um frigorífico, né? Que era um grande frigorífico da época, o Ângulo, que abatia em torno de 500 a 800 animais por dia,
E então havia um consumo de carne muito grande ali na minha região, né? E muita carne seca, principalmente carne seca, linguiça e salsicha, essas coisas, né? Isso havia muito esse consumo de produto lá. Então, voltando para a questão da sua infância, como era a sua casa? Olha, era uma casa que tinha 3 quartos, né? Uma casa pequena, né? Que foi começada com um quarto, posteriormente foi sendo ampliada, né? E havia dificuldade ainda de energia naquela época ali, né? Então o que acontecia? Não havia energia, então se tinha lampião, né? Muitas vezes tinha vela, querosene, aquela coisa toda. Depois quando chegou a energia, aí a coisa já começou a melhorar mais ainda, né? Posteriormente, quer dizer, em 1956 ou 58, que chegou para nós lá em casa uma televisão, que ele trouxe uma televisão, conseguiu comprar uma televisão, né? Porque até então a televisão só tinha no clube, né? Então tinha um jogo, por exemplo, do Flamengo e Vasco, em 1953, então nós íamos para o clube, a gente era sócio do clube, então ia para o clube para poder assistir o jogo, porque só aquele local é que tinha uma televisão para o pessoal assistir, né? Quer dizer, não havia aquela disponibilidade assim no mercado de se ter esses produtos, né? E aí então se jogava muita bola e pelada na rua mesmo, né? Nos campinhos de futebol ali, improvisado e tal, e tinha essa situação, né? E como era assim, ainda no cotidiano da casa, a família almoçava junta, tinha um horário? Ah, sim. O que acontecia era o seguinte, quer dizer, os horários lá, inclusive, eram os horários muito cedo, né? Ou seja, ia-se trabalhar por volta de 6, 7 horas da manhã, então se voltava às 11 horas para fazer a refeição, né? Inclusive, fazia-se a refeição às 11 horas, porque meio-dia tinha que se voltar para o trabalho, né? Naquela época. E no caso do funcionalismo público, o pessoal trabalhava. Agora, o comércio era fechado, né? O comércio fechava meio-dia, 11 a meio-dia, até 2 horas da tarde, que era justamente a sesta que o pessoal ainda fazia, né? Tinha essa situação ainda que nós vimos naquela época. Você falou do futebol, né, da pelada na rua. Outras brincadeiras que o senhor lembra da sua infância? Não, o pessoal tinha muito. Naquela época você tinha muito. Eu estava até falando com o rapaz que estava me monitorando, que eu vi ali uma piorra, que foi justamente um dos presentes que eu ganhei quando eu tinha 6 anos de idade, né? Então eu ganhei de um tio meu uma piorra, né? A piorra tocava exatamente aquela que tem ali, né? Ele tem um som, inclusive ela quando aquele colorido ali forma um arco-íris, né? De repente, dependendo da velocidade, ela forma um arco-íris ali, então muito interessante. Então se jogar peão, bola de gude, né? Bicicleta também, né? Então essas são as coisas que se distraía ali, né? Não havia como temos hoje, videogames, esses jogos e tal. Eram coisas bem naturais, né? Ou seja, havia um exercício muito grande do corpo, né? De pernas e braços, mãos, né? Quer dizer, muita habilidade manual que você tinha que ter, né? Para poder... Os exercícios eram nessa faixa, né? As diversões, né? Era muito por aí, pô. Você falou dos estudos, cidade pequena, o senhor fez até que série na sua cidade? Eu, inclusive, não fiquei muito tempo na minha cidade, porque eu fiquei até o 4º ano primário lá, mas como não havia nem quinta, nem o ginásio, aí o que aconteceu? Até a 4ª série eu fiz ali. Depois eu fui para outra cidade, para Barra do Piraí, mas continuando morando ali, né? Nós morávamos ali e eu ia estudar fora, que é onde tinha o ginásio, né? Tinha o 2º grau científico e tal, né? Então aí a gente tinha que se deslocar para outra cidade. E posteriormente eu fui fazer a escola de agronomia, né? E aí eu fiquei interno na faculdade, né? E eu tive que me deslocar mais ainda, né? Saindo de lá para poder vir para fazer a universidade, né? Então vamos voltar aqui um pouquinho. Qual é o nome da sua escola primária, você lembra? Era o José Fonseca. Uhum. E a ginasial? Aí o ginasial era o Nilo Peçanha e depois a Escola Agrotécnica de Pinheiral também, que eu fiz uma parte lá, né? Uhum. E aí depois foi a Universidade Rural do Rio de Janeiro, né? E o senhor lembra de uma coisa muito marcante nesse período escolar? Uma professora que marcou, algum evento muito marcante nessa época? Não, no primário havia uma professora seguia o aluno até o final, né? Não é como hoje, né? Que há uma mudança muito grande.
Então a gente tinha assim, muito apego aos professores e eles gostavam muito da gente, inclusive quando o caso estava lá, os pais iam fazer muita visita à escola, então com isso a gente ficou bastante direcionado para o desenvolvimento que o pessoal queria, que não havia muito na época, né? O pessoal terminava o primário e ficava por aí porque não havia possibilidade de você se deslocar para outras áreas e outros municípios, né? Em função até dos problemas econômicos. O pessoal não tinha muita condição de se deslocar. Mas aí havia tanto, essa professora incentivou tanto a gente, e inclusive facilitou até a vinda de nós, para nós continuarmos a sequência dos cursos, né? Isso foi uma coisa que muito me chamou a atenção, porque se não houvesse esse incentivo e esse estímulo, de repente eu estaria lá no interior ainda com a formação primária, né, etc. E aí não teria me desenvolvido como eu fiz hoje, né? Seria muito por aí. E essa juventude, o senhor, período ginasial, né, e já no secundário também, como era o seu grupo de amigos? Como vocês costumavam se divertir? Não, o que acontece é o seguinte, quer dizer, a gente tinha essa turma e aí, durante a semana, quer dizer, a gente procurava fazer umas disputas de esporte, né? Então havia muito incentivo para esportes, etc. E quando chegava no final de semana, porque naquela época havia muito essas festas, né? De casamentos, aniversários, clubes, né? Então isso tudo é que fazia com que a gente se deslocasse para esses locais assim e procurasse participar ativamente dessas atividades, né? Então esse era o esquema mais ou menos que a gente fazia, né? Naquela área ali, naquela época, né? Que não tinha muitas alternativas, né? As alternativas eram essas mais simples, né? Que essa diversão que nós temos hoje, de boates, discotecas, essas coisas todas não havia na época, né? Mas ia ao cinema? Cinema também, exatamente. Eu estava esquecendo do cinema, que não era muito meu forte. Eu não preferia muito a cinema. Eu gostava mais de os esportes e ir para essas festas mais domésticas, né? Então era mais o que a gente fazia. Então tinha um grupinho que gostava muito de frequentar esses bailes, né? Os casamentos, aniversários, enfim. Era por aí que a gente procurava se divertir, né? E como vocês se vestiam? Como era a moda? Tanto no dia a dia quanto nesses eventos, essas festas? Não, eram as roupas normais, né? Por exemplo, eu gostava muito de calça jeans, sempre usei muito calça jeans, as camisas normais e tal. E de acordo com a época, né? Quer dizer, eram aqueles calçados e as roupas que eram os modelos da época, né? Então, camisas normais, simples e as festas também não eram tanto exigentes, né? Porque o pessoal mais do interior, então era uma camisa já bem direitinha, bem passadinha, né? Limpinha, aquela coisa toda e tal. Quer dizer, eu não via nada de sofisticação, assim, de mudanças do dia a dia, né? Por aí. Mas havia uma moda, por exemplo, de um penteado diferente, um tipo de roupa que o pessoal usava mais? Não, assim, o penteado, assim, eu não chegava a notar, assim, muita diferença. Era o pessoal muito ajustado com os cabelo e tal. Era um cabelo normal, quer dizer, havia um ou dois tipos de corte de cabelo, né? Que não tem essa diversidade que tem hoje, né? Um ou dois tipos de corte de cabelo e tal, e era aquilo ali, era o padrão, né? Quer dizer, o pessoal procurava seguir aqueles padrões ali, né? Naquelas normas, sem nenhuma complicação, né? E que músicas vocês escutavam nessas festas? Ah, sim, as músicas havia uma importação, por exemplo, no caso algum desses, como é que chama? Rock and roll, né? E também havia twist, né? Que também se falava muito na época, era muito famosa o twist, rock and roll. E as músicas nacionais eram mais samba canção, bolero, né? Que eram as músicas que ocorriam na época, né? O senhor falou que se mudou... Sim, depois fomos para a universidade, né? Que a gente fugiu um pouco, já ficou mais aqui na periferia do Rio, né? Mas voltando ainda àquela situação lá do interior, depois quando meu pai se aposentou, né? Então nós vimos aqui a Niterói, que eu estava até comentando, porque ele recebia aposentadoria em Niterói. Então nós vimos de trem, né, pegar o trenzinho lá em Mendes, saltávamos em Japeri
e ali em Japeri tinha um outro trem, ou às vezes vinha direto até a Central do Brasil. Chegava na Central do Brasil, nós pegávamos o bonde e íamos até as barcas de bonde, né? Atravessávamos as barcas e naquela época a gente ainda conseguia, dentro da Bahia, ele até me mostrava, olha só como é que estão os botos aqui, né? Então os barcos, eles eram seguidos pelos botos, né? A gente via aquela quantidade de botos ali. Hoje em dia a gente não vê mais isso, não tem mais nada dessas coisas. Então atravessávamos a Bahia, íamos lá na agência dos Correios e depois voltávamos para pegar um almoço, um filé de peixe ali. Era uma tranquilidade ali nas barcas mesmo, né? Tinha bons restaurantes ali, né? Então nós fazíamos esse trajeto quase que com regularidade, né? Íamos e voltávamos para o Rio de barcas, né? Então essa é uma coisa que me chamou muita atenção e com relação ao dia de hoje, essa diferença que há com relação à nossa situação da Baía de Guanabara, né? Poluição demais, essa é uma poluição tremenda, né? O senhor lembra o nome do restaurante que você almoçou com seu pai? Não, era ali nas barcas, o nome exato dele eu não me lembro, não. Depois ele acabou, eu tenho até voltado lá, mas há muito tempo que ele já deixou de existir, né? E hoje agora tudo é lanchonete, empadas, enfim, coisas totalmente diferentes do que havia, né? Aquele modelo de restaurante a gente não vê mais ali, né? E além desse almoço, vocês faziam alguma compra aqui no Rio de Janeiro? Sim, também tinha que fazer, exatamente, porque lá não tinha quase nada. Então se levava um pão de centeio, um queijo diferenciado que tinha por aqui, às vezes até um peixe também, né? Então se levava para lá para ser consumido lá na área. E muitas das vezes até mesmo roupa, né? Saía daqui com roupas, não, eu preciso comprar uma calça, uma camisa, então vinha aqui e levava para usar lá na cidade, né? Quer dizer, o centro de compras ainda era realmente aqui, né? Lá se tinha aquele dia a dia, mas quando queria uma novidade e tal, tinha que vir à cidade, né? Quer dizer, ao Rio, a cidade do Rio, para se fazer isso. E havia também um serviço de despachante muito interessante, né? Quer dizer, muitas pessoas até não vinham, e o que eles faziam? Usavam esse serviço de despachante, ou seja, era uma pessoa que saía de lá e que vinha ao Rio para fazer compras e fazer diversas atividades para todas as pessoas. Tanto para ser atendido no serviço público, para resolver algum problema de cartório, para fazer compras e depois levava, porque muito pouca pessoa tinha condições de se deslocar para vir. Então usava essa intermediação, né, que era o chamado despachante, né? Como hoje em dia se tem os despachantes do Detran, despachante de qualquer compra, né, imobiliária, etc., que tem esse aqui. Então tinha esse despachante que se deslocava do interior para fazer essas atividades também. O senhor lembra quanto tempo de viagem era de Mendes até aqui? Dava mais ou menos umas 2h30, 3 horas. E as lojas... Porque... desculpa, pode continuar. Não, justamente porque tem o caso do trem e as estradas também eram muito ruins, né? Não havia asfaltamento nem nada, né? Então era uma dificuldade muito grande. Hoje não, hoje você faz isso aí com 1h30, né? 1h40, então já mudou totalmente. Mas naquela época era mais ou menos isso, dada a dificuldade que se tinha. E essas lojas que o seu pai fazia compra, o senhor também, o senhor lembra o nome das lojas? De que roteiro vocês faziam aqui pelo centro do Rio? Não, assim, exatamente não. Era mais ou menos ali naquela região da Rua da Alfândega, né? A Rua da Alfândega já era uma rua já conhecida, eles faziam algumas compras ali. Já havia Saara já? Saara, como Saara não, mas a Rua da Alfândega já. A Rua da Alfândega, inclusive, era a mais antiga delas ali, né? As outras que depois começaram a se desenvolver. Mas a Alfândega que era que iniciou aquele trabalho todo ali, né? Então se fazia muito ali na Rua da Alfândega. E alguma coisa em torno da Central, né? Porque havia dentro da própria Central do Brasil ali uma facilidade de algumas compras de se realizar ali também, porque o pessoal vinha do interior e fazia algumas compras ali, né? Tinha problema de panificação, problema de essas coisas de alimentos, né? Se faziam ali naquela área também. Muito bem. Depois de formado, então, quando o senhor veio morar no Rio de Janeiro? Olha, eu, por exemplo, me formei em 68 e fui trabalhar em Brasília, né? Passados mais ou menos 7 anos, eu me fui para Campos, no estado do Rio, e em 1980 nós viemos para aqui, para a cidade do Rio de Janeiro. Então, a partir dessa data que nós passamos a residir aqui, né? Como foi
viver aqui no Rio de Janeiro? Como é que era o comércio, em relação ao comércio que o senhor lembrava da sua infância quando visitava a cidade com seu pai? Olha, já era uma diferença muito grande, né? Muito. Eu sempre frequentava aqui, né? Mesmo nesse período que eu não estava morando, mas a gente estava sempre em contato aqui com a cidade, né? Mas era uma diferença muito grande, né? Porque, inclusive, eu tive em Brasília e em Campos e achava que seria melhor vir para cá, até mesmo para a formação dos garotos ainda, dos meus filhos. Eu achava que seria muito mais vantajoso eles virem para cá para obter uma formação mais adequada, né? E até mesmo problema de mercado de trabalho, né? Daí porque a gente achou que seria interessante a gente continuar aqui. E a gente notava, então, uma diferença muito grande, né? As facilidades que a gente estava obtendo aqui eram muito maiores. É evidente que, quando nós chegamos, houve um grande impacto, porque uma coisa é nós estarmos na cidade residindo e nós sabermos toda a estrutura da cidade, e uma outra é você vir eventualmente para você participar. Então, você, quando vem, você vai para pontos e locais assim estratégicos em que você quer obter alguma coisa ou ver alguma situação que já quando você passa a residir, o que ocorre? Aí você tem que procurar verificar um modus vivendi mais adequado para que você possa sobreviver dentro daquele contexto. Então, nós entendemos que para nós o que seria importante seria ter facilidade de acesso a colégios, a um mercado adequado, a condições de se ter um atendimento da saúde adequado, enfim, coisas básicas para que nós pudéssemos estar assim com alguma facilidade para que pudéssemos obter esses atendimentos, né? Então, até nós encontrarmos essa situação, se leva algum tempo, para nós identificarmos exatamente quais são esses pontos nos quais a gente vai ter que conviver com eles no dia a dia, né? Esse é o grande problema que se encontra quando se vem para... E, aliás, isso aí em qualquer cidade, né? Qualquer cidadão que muda, realmente, eu fiz umas 3 ou 4 mudanças e em todas elas a gente sentiu esse impacto. Mas com o passar do tempo a gente vai se adaptando e aí passa, se tem a satisfação em estar naquela região, realmente lhe agrada e você se complementa ali, né? E qual foi o local escolhido aqui no Rio de Janeiro para ser? Aqui no local foi justamente o Flamengo mesmo, né? Então nós já temos ali, moramos aqui nesse apartamento desde 1980, mas nós já havíamos adquirido ele em 1977. Veja bem, o que acontece é que inclusive nós, quando estávamos, porque o apartamento não era tão grande e a família vai crescendo, então a gente precisa ampliar as condições. E nós, inclusive, demoramos um certo tempo em fazer essa mudança, porque nós não queríamos sair desse entorno, né? Então foi aí que demoramos mais um pouco para a gente poder conseguir um apartamento aqui mais adequado às nossas condições, porque essa situação que eu coloquei com relação a essa ambientação já estava programada. Então, nós saímos daqui para ir residir na Barra, para ir residir em Copacabana, já teríamos que fazer uma nova ambientação lá. Então, nós achamos interessante que nós, em função de já termos essa ambientação, que nós só fizéssemos o deslocamento do imóvel mesmo, mas no entorno dessa região, né? Foi quando nós fizemos isso, quer dizer, saímos de um prédio e passamos para 2 prédios ao lado, né? Na mesma rua, né? E o senhor poderia descrever para a gente como é o comércio do Flamengo para o senhor? Olha, o comércio do Flamengo, ou do entorno do Flamengo, o que eu considero o seguinte: essa região nossa aqui, eu considero que eu vou desde o Catete até Botafogo a pé, não é? E então o que ocorre? Nessa região eu vejo que efetivamente atende às nossas necessidades. Eu acho que o comércio está realmente muito adequado. Nós temos aqui nessa região, pelo menos eu não sinto falta de praticamente nada. Eu quero um supermercado, eu vou num restaurante, eu tenho um atendimento médico, eu tenho facilidade de turismo, ou seja, eu tenho a praia ali ao lado, que eu faço as minhas caminhadas, que eu dou meus passeios com a minha família, minha senhora também, e os garotos vamos lá fazendo as nossas caminhadas. Quer dizer, então eu acho que é uma região privilegiada para mim morar. Então eu me sinto satisfeito e perfeitamente adegado. Evidente que, como está sendo feita agora essas melhorias aqui nas ruas, nós sentimos dessa necessidade, né? Tem que haver essa melhoria e tal, porque a própria evolução da cidade
faz com que haja um desgaste e, consequentemente, tem que haver uma renovação. Então, isso que tem que ser feito a fim de que possamos ter melhores condições. Mas eu acho excelente a região, tranquila, o comércio é adequado, quer dizer, nós temos realmente bares para que o pessoal possa frequentar, né? E na medida que o metrô se estabilizou e se estabeleceu fortemente aqui, nós verificamos que houve uma ampliação dessas áreas, né? E com isso, eu acredito que dê um melhor bem-estar para o pessoal. Quer dizer, não há necessidade de um morador como eu daqui me deslocar para qualquer bairro do Rio para poder você ter uma qualidade de vida que eu tenho aqui. Não há necessidade. Me sinto satisfeito em todas as minhas realizações aqui. Você está se caminhando já para o final da entrevista. Eu queria saber outros dados aí pessoais do senhor. O senhor é casado, já disse, né? Qual é o nome da sua esposa? Valdelúcia. O senhor tem filhos? Eu tenho 2 filhos. Qual o nome deles? É o Rafael e o Felipe. O que eles fazem? Bom, o Rafael ele trabalhava na ESSO, era um engenheiro da ESSO e recentemente ele foi chamado para o BNDES, né? Então ele deve tomar posse esses dias como engenheiro lá do BNDES. E o Felipe está estudando biologia ainda, né? Mas espero que daqui a pouco ele se forme e possa enfrentar o mercado aí, né? Que está aí à posta, né? Qual é a sua principal atividade hoje? Olha, eu sou aposentado há 10 anos, mas acontece o seguinte, eu me aposentei do ponto de vista da legalidade. Agora, as atividades continuam sendo as mesmas, ou seja, eu não tive uma paralisação nas minhas atividades, porque eu entendo que se eu aposentar, como eu tenho visto diversos exemplos de pessoas que se aposentam e deixam de exercer alguma atividade, eles começam a ficar definhando, vão se definhar. Então, para evitar essa situação, eu quero estar sempre ativo e sempre buscando melhorar as condições que eu tenho, né, e os interesses, porque eu acho que a pessoa tem que estar interessada nas coisas. A partir do momento que haja um interesse de se fazer as coisas, você fará sucesso durante a sua vida. E o sucesso vai depender de você. Ou seja, o sucesso de cada um é aquilo que ele espera que possa lhe fazer benefícios, lhe trazer benefícios. E o que o senhor gosta de fazer na hora de lazer? Olha, eu às vezes até minha senhora fica um pouco intrigada comigo, porque eu não tenho preferência assim para ficar muito em cima da caminhada, de caminhada. Eu vou, caminho, etc. Então ela caminha muito mais que eu. Eu gosto que eu tenho uma área de lazer lá em Mendes ainda, então eu prefiro nos finais de semana chegar e fazer minhas caminhadas lá. Então eu tenho um pouco de animais, tem alguns peixes também, que eu tenho uns lagos lá na minha propriedade, né? Então eu vou para lá e me distraio, passo o dia todo e às vezes até tarde da noite em atividade na propriedade, né? E com uma satisfação assim muito grande, né? E quando eu volto para a cidade eu sinto que volto renovado, para começar na segunda-feira as minhas atividades normais sem nenhum problema. E como o senhor é como consumidor? É exigente? É apressado? Como é? Não, veja bem, o que acontece é o seguinte, eu não posso dizer que eu seja apressado. Agora, eu tenho um nível de exigência que eu criei durante um determinado padrão, minha vida, né? Eu criei uns padrões, então esses padrões eu sigo eles constantemente e busco, se eu não tenho esses padrões, eu realmente vou à caça deles para que eu possa obtê-los, né? Tipo assim, problema de assistência médica, problema da minha roupa, problema da alimentação, problema das minhas atividades que eu desenvolvo, enfim, a forma de se conversar, de se discutir os assuntos. Então, tudo isso, efetivamente, a gente tem um padrão. E eu procuro segui-los e não tem feito nenhum mal. Eu acho que isso aí, eu acho que todos nós devemos ter. Porque se nós não tivermos um padrão das coisas que nós queremos fazer, nós acabamos ficando sem saber o que nós queremos fazer. Consequentemente, o nosso sucesso vai ficar deprimido. Ou seja, eu não vou ter um sucesso porque eu não sei o que eu vou fazer. Então, é por isso que eu acho que a pessoa deve ter um padrão adequado à sua situação e condição. E o que o senhor achou de ter participado do projeto Memórias do Comércio do Rio de Janeiro como depoente hoje? Para mim foi um prazer muito grande e eu tenho uma alegria muito grande porque realmente me fez rememorar aqueles tempos da minha infância que eu tinha no interior, né? Me trazendo até esses dias atuais, né? Quer dizer, isso para mim foi uma alegria muito grande, né? Nós estávamos aqui passeando, vendo o bairro e foi uma satisfação muito grande para nós participarmos desse evento. Senhor Renato, muito obrigado. Eu agradeço em meu nome, do Museu da Pessoa e do SESC, pela sua
sua valorosa contribuição aqui hoje, tá? Ok. Foi ótimo.